Graça e paz, irmãos, boa noite. Eu vou te convidar então para abrir a Bíblia, lá na primeira carta do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, eu vou falar sobre o tema igreja, tá bom? Vou falar sobre a verdadeira identidade dos salvos. A palavra do Senhor diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, em nome de Jesus, quero agradecer o Senhor pela noite festiva. Obrigado porque nem a chuva foi capaz de impedir o seu povo de adorar o Senhor. Obrigado também pela chuva que caiu, que com certeza abençoou mais uma vez o nosso solo. Abençoa, Pai de amor, com o teu poder, este estado de Goiás e a região do sudoeste, que com certeza é um dos celeiros do mundo. Abençoa, Senhor, a nossa região, torna a nossa região fértil, e que haja, Senhor meu Deus, não apenas provisão, mas que haja também salvação para o povo de Goiás. É na autoridade e no poder do nome de Jesus que eu oro e agradeço ao Senhor. Queridos, a verdadeira identidade dos salvos. Aqui, quem escreveu esse texto foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um dos primeiros que fora chamado por Jesus. O apóstolo Paulo era de Betsaida, ele era pescador, era irmão de André, mas além de ser de Betsaida, ele tinha uma casa em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele era uma pessoa extremamente impulsiva, sanguínea, e muitas vezes foi repreendido pelo Senhor Jesus por conta da sua impulsividade. Era casado, e o apóstolo Pedro foi o homem designado por Deus para cuidar dos judeus. Após a ressurreição do Senhor Jesus, ele ficou responsabilizado por cuidar da igreja em Jerusalém. Acontece que os tempos eram ruins e a igreja estava sendo perseguida. O apóstolo Pedro estava em Roma, e de lá ele escreve, no ano de 64, ele escreve essa carta à igreja, e nessa carta ele faz alusão a essa perseguição. Nessa carta ele faz alusão ao povo de Deus, e aqui nós temos um memorando, nós temos um documento que nos identifica e gera em nós uma identidade perante os homens no mundo espiritual. Assim nós somos enxergados. A palavra do Senhor diz aqui: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o objetivo de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero começar do fim para o começo. De onde nós saímos? Nós nunca devemos esquecer de onde nós saímos. Antes de você conhecer a luz de Cristo, de onde você veio? Como todos já sabem, eu vim do Espiritismo. E você veio da onde? Eu vim de um mar de sofrimento. Verdadeiramente eu habitava em trevas, desconhecia a verdade, desconhecia a luz. E a Bíblia diz que ao conhecermos a verdade, ela nos libertará muitas vezes da própria treva,
nos libertará da ignorância, nos libertará dos demônios, nos libertará de nós mesmos. Tem pessoas que são reféns das suas próprias convicções, e quando nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, nós percebemos que nós não sabemos nada, e que muito precisa ser acrescentado, mas o Senhor acrescenta a cada manhã um pouco mais de misericórdia em nossa vida. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã, e cada dia caminhando com Deus, nós crescemos mais e mais para a glória do seu nome. Queridos irmãos, o apóstolo deixou aqui uma mensagem profunda. Esse texto é conhecido, eu acho que você já deve ter ouvido pregar nesse texto inúmeras vezes, mas eu quero fazer algumas considerações importantes. Primeiramente, o apóstolo Pedro nos chama de raça eleita. O que é uma raça? Quem sabe definir o que é uma raça? A palavra raça tem duas origens etimológicas. Primeiro, raça vem de raiz e raça vem de linhagem. Então, é como se o apóstolo dissesse: olha, vocês possuem uma raiz eleita, vocês são de uma linhagem eleita. Então agora a gente começa a entender um pouco mais onde o apóstolo queria chegar. Nós somos um povo, uma raiz, uma linhagem que foi criada para sairmos da treva, passarmos para a luz, em novidade de vida, proclamando as boas novas do Evangelho. Uma outra palavra que me chama a atenção é a palavra eleito. É muito comum nós encontrarmos pessoas que batem contra essa teoria teológica da eleição. Queridos, eleição não é invenção de Pedro, não. A eleição, ela é uma criação, um expediente de Deus para a humanidade. Existem os que foram eleitos, e a igreja é eleita para morar no céu. A igreja foi eleita, e é importante que nós sabermos que eleição não é uma doutrina calvinista, é uma doutrina bíblica. Nós somos eleitos quando, pastor? Nós somos eleitos antes da fundação do mundo? Nós fomos eleitos depois da fundação do mundo? Independente da linha teológica que alguém possa advogar, o importante é que você foi eleito. Você foi, antes mesmo de você nascer, você já foi separado por Deus para fazer parte daqueles que vão morar junto com o Pai. Queridos, qual é a identidade dos salvos? A primeira identidade dos salvos, que o identifica, é que ele é eleito. Diga assim: eu sou eleito. Se você é eleito, então você é alguém especial. Se você é eleito, você é alguém que foi chamado para fazer a diferença. Se você é eleito, significa que você tem um canal de comunicação direto com o Pai. Se você é eleito, você não está na multidão. Você sai da multidão e vai para a individualidade relacional com Deus. Então isso para nós é um salvo-conduto. Isso nos coloca numa condição privilegiada, que além de sermos criados como raça espiritual de Deus, como linhagem de Deus, nós também agora temos a convicção de que muito antes de existirmos, o nosso nome já estava no livro da vida. Nós somos forasteiros em terra estranha, nós não somos desse mundo. Nós temos uma identidade junto ao Pai, e aqui na carta do apóstolo Pedro, ele começa a dar detalhes da nossa identidade espiritual. Você é eleito, antes mesmo de você sonhar em nascer, ele já te conhecia. Antes mesmo de você ser gerado no ventre materno, você já tinha um nome diante do Senhor. Queridos, isso muda tudo.
Isso nos faz pessoas importantes diante da conjuntura universal. Quando eu cheguei na fé cristã, que eu vim lá nas masmorras do espiritismo, eu era uma pessoa muito infeliz. Eu pensava em suicidar. Eu era uma pessoa infeliz, eu tinha muita mágoa, eu carregava muitas enfermidades. Um dia eu cria em Deus, no outro eu descria. Eu era de um temperamento extremamente variado, uma bipolaridade. Eu não deitava para dormir, eu não tinha certeza se eu amanheceria vivo. Na época eu tomava 6 tipos de calmante. Agora você imagina alguém com 25 anos de idade tomando 6 tipos de remédio para dormir. Eu tinha visões durante a noite. Era tomado por uma fobia generalizada. Mas acontece que quando você tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que Ele nos ensina, que o diabo não dá conta de ensinar, é que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Antes de Deus pensar em planeta, Ele pensou em você. Antes de Deus pensar em astro, estrela, galáxia, Ele pensou em você. Você é a obra-prima da criação. Você é a razão do existir, do amor de Deus. De que adiantaria Deus amar se Ele não tivesse a quem amar? E a palavra de Deus diz que Ele amou o mundo. E o mundo aqui também são pessoas. Você é amado de Deus. Você é eleito de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas o apóstolo não para. Ele descarrega todo o arsenal de inspiração no versículo 9. E ele diz assim: além de ser raça eleita, você é sacerdócio real. Como é que nós identificamos um sacerdote? Vamos lá? Nós identificamos um sacerdote aqui, no contexto contemporâneo, nós identificamos um sacerdote pela vestimenta. O dia que eu não estou de uniforme, talvez você tenha dúvida se eu sou sacerdote ou não. Hoje eu estou de uniforme, americanizado. Bem americanizado, concorda comigo? Isso aqui é padrão americano, irmão. Isso aqui eu importei lá do Trump lá. Isso aqui é dos Estados Unidos. Nós aprendemos a pregar de manga comprida, gravata, muitos usam terno. Isso é um padrão que nós importamos. Então, é claro que isso não é o fundamento, mas o sacerdote normalmente ele tem uma vestimenta que o caracteriza como sacerdote. E uma das coisas que as pessoas não se atentam é que o exterior, na verdade, não reflete o interior. E eu digo para os meus irmãos aqui, nos momentos de intercessão, nós precisamos buscar uma vestimenta espiritual que nos dá imunidade contra os ataques de Satanás. O homem, o sacerdote, e agora o sacerdócio ele é universal. Deus quer que você se revista dessa blindagem eficaz, desse poder, desse revestimento do Espírito, desse transbordar da glória de Deus, e então você é um sacerdote. Sabe qual que é a diferença entre eu falar isso e alguém falar isso no século XIV? É que eu saio daqui e vou comer uma pizza. No século XIV, se alguém dissesse isso, ia para a fogueira. Existia um homem chamado John Hus. Quem já ouviu falar em John Hus? Hus significa ganso, é o João Ganso. John Hus morou na Boêmia, na Morávia, onde hoje é a Tchecoslováquia. Ele nasceu no ano de 1369. Ele morreu no ano de 1415, assassinado pela Igreja Católica. Sabe por quê? Porque ele fez um discurso como esse que eu estou fazendo, que o sacerdócio é universal, que todos nós temos o direito ao acesso à palavra, todos nós podemos pregar a palavra, todos nós podemos interceder por alguém, todos nós podemos orar por alguém. Ele pregou contra os desmandos da Igreja Católica, contra a venda de indulgência, contra a opulência em que vivia o Vaticano e todo o clero, o alto clero da Igreja Católica. Por conta disso, irmãos,
ele foi parar na fogueira. Que maravilha os tempos que nós estamos vivendo. Nós entendemos a mensagem de John Wycliffe, e nós entendemos a mensagem de John Hus, e agora nós podemos pregar o Evangelho, mesmo não sendo pastor formado. Agora você, que não é um pastor formado, pode abrir a boca e anunciar o Evangelho para qualquer criatura. Meu Deus, mas isso sempre esteve na Bíblia, por que então que não era usado? Porque a religião mata. Protestantismo mata, catolicismo mata, religião mata. Nós não podemos ficar nesse espírito farisaico, nós temos que descer na palavra. E Pedro já havia anunciado em tempo de perseguição: cada um de nós somos um pastor. A responsabilidade é minha, mas é sua também. Se eu não estiver lá para orar por um doente, ore você. Se eu não estiver lá para ler a Bíblia para alguém, leia você. Se eu não estiver lá para pregar o Evangelho, pregue você. O apóstolo está dizendo: o sacerdócio é real e universal. Cada um de nós é um Jesus em potencial. Há autoridade sobre a minha vida, também há autoridade sobre a sua vida. O mesmo Espírito Santo que transborda em mim, também transborda em você. O mesmo batismo que eu recebi no Espírito, você também recebe. O mesmo selo do Espírito que eu tenho, você também tem. Agora nós somos iguais. Agora não tem alto clero, agora é todo mundo no mesmo nível. O que o Evangelho de Jesus fez? Nos nivelou como sacerdócio universal, como sacerdócio real. Qual a mensagem que você traz? Eu quero saber se você entendeu. Qual a mensagem que você traz no seu local de trabalho? Qual a mensagem que você traz na sua escola? Sabe qual que é a vantagem de trabalhar secularmente? É que durante 30 dias você fala de Jesus, no final do mês ainda recebe um salário. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você trabalha com o que, Kaique? Fotografia, não vou perguntar quanto que você ganha não, que é indigesto. Mas independente de quanto você ganha, durante o mês inteiro, você tem o privilégio de, enquanto tira foto, falar de Jesus e no final ainda ganha um salário. Isso é sacerdócio universal, irmãos. Agora o Evangelho é para toda criatura. Todos nós temos um acesso à palavra de Deus. A coisa ficou fácil. A minha tradução é Revista e Atualizada, e a sua? A minha é João Ferreira de Almeida, e a sua? A minha é King James. Ok. A minha é a promessa, a minha é a mensagem, a minha é a Bíblia Viva, a minha é NTLH. Qual é a tua Bíblia? Não importa. O importante é que agora ela está na nossa mão, mas ela não pode estar na nossa mão. Guardei no coração a tua palavra, guarda no coração a palavra de Deus, porque aquilo que está no coração sai pela boca, aquilo que está no coração transborda da sua boca. Deus não te deu uma palavra para ficar no coração, mas Ele te deu uma palavra para ser verbalizada. Abre a tua boca e eu a encherei. Do teu interior fluirão rios, rios, rios de água viva. O sacerdócio é universal. Acabou essa história. Agora você não tem mais que se dirigir a um sacerdote vestido de terno, não. Abre a tua boca, Deus te usa em qualquer lugar. John Hus, em 1415, foi assassinado, porque ele pregava contra a luxúria da igreja. Em 1415 ele foi assassinado, porque ele disse que a Bíblia deveria estar na mão de todo mundo. Acontece que quando levaram John Hus para a fogueira, ele disse para os algozes: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui 100 anos vai nascer um cisne que vocês não vão dar conta de matar. 102 anos depois, aparece um homem chamado Martinho Lutero,
E Martinho Lutero marcha contra a Igreja Católica. Ele formula 95 teses. Ele era bacharel em teologia. Ele vai até a Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E ele coloca 95 teses contra as indulgências. E ele vai na porta da catedral e afixa na porta da catedral o seu brado contra o erro da igreja. Martinho Lutero foi julgado. Martinho Lutero foi condenado. Martinho Lutero foi excomungado da igreja, entregue para Satanás. Martinho Lutero foi perseguido, foi alvejado, mas eles não conseguiram matar o cisne. A palavra de Deus se cumpriu. Mas não para por aí. A mensagem daquele homem, John Hus, sacerdócio real e universal, se espalhou em toda a Boêmia. E lá na Boêmia nasce um movimento chamado Movimento dos Moravianos. A Morávia foi inflacionada pelo poder da palavra de Deus, e é isso que nós queremos fazer na cidade de Rio Verde. Nós queremos fazer da cidade de Rio Verde uma Boêmia. Nós queremos fazer da cidade de Rio Verde um celeiro de missionários. E esse povo começou a pregar a palavra, e eles criaram um relógio de oração durante 100 anos, 365 dias por ano, 24 horas por dia, eles oravam por um avivamento, e nasce o avivamento moraviano. Sabe por quê? Porque um dia alguém enxergou que o sacerdócio é universal. Um dia alguém enxergou que a Bíblia está na nossa mão, não é para fazer volume, é para fazer conversões. Para que você carrega uma Bíblia de R$300, de R$200? De que me vale ter uma Bíblia de R$200 se eu não sei o que fazer com ela? A partir de agora, abre a tua boca e eu a encherei. A partir de agora, põe a mão no arado, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. A partir de agora, entenda que a obrigação e o direito e o dever é de todos nós. O apóstolo não para. Ele diz assim: sois raça eleita. Amém ou não? Amém. Sois sacerdócio real. Amém ou não? Amém. Nação santa. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Eu começo como raça. Eu chego ao sacerdócio. E agora eu sou nação. Agora eu tenho status de país, eu tenho status de embaixada. Nós somos uma nação santa. A palavra santo é kadosh. E nós sabemos que santo é aquilo que foi separado. Sabe o que o Senhor está falando? Eu separei você. Irmão Roberto, quantos irmãos você tem? Quantos são crentes? Fica de pé. Separado dentro da família. Ele foi separado. Ele tem 4 irmãos. Ao que parece, só um vai para o céu. Ele foi separado. Se Jesus voltar agora, é só você. Mas se Deus te der mais uma semana, ganha os 3. Você está entendendo? Você está entendendo? De cada família Deus tira um. Quantos irmãos você tem, pastor Ronei? Quantos são crentes? 2. Lá é 6, 2. Olha a razão, 6 por 2. Você foi separado. Deus não podia chamar a família inteira? Não. Ele chama um, o resto do trabalho é seu. É sempre assim. Deus levanta um John Wesley. Deus levanta um John Hus. Deus levanta um John Knox. Deus levanta um. E através do a diferença, a santidade, a separação, o compromisso, a honradez, o comprometimento, a cumplicidade com a palavra de Deus faz de você um multiplicador, amém?
Você é nação santa. Você é santo em duas situações, porque você foi separado e porque agora você tem um comportamento diferenciado. Quem bebia, levanta a mão. Diga: eu não bebo mais. Quem mentia aqui, levanta a mão. Diga: eu não minto mais. Quem não era carinhoso com a esposa, levanta a mão. Nossa, só tem carinhoso aqui, ué. Aí nessa hora eu fiquei sozinho, só nós dois, irmão, que não era. Agora nós somos, amém? Sabe o que faz isso? É o fato de você ser separado por Deus. Quem é separado por Deus recebe o carinho de Deus. E ninguém pode dar aquilo que não tem. Se eu tenho, agora eu também posso dar. Deus quer derramar carinho e amor na sua vida. Você é santo, amém? Kadosh, ou Kodesh, Hagios, servo, santo, separado. O Senhor separou você, sabe por quê? Porque você é propriedade exclusiva dEle. Sabe que dia que você volta para o inferno? Nunca mais. O que tem de crente pregando que crente perde a salvação? Nem que você queira. Você não acerta mais o caminho do inferno. Acabou, irmão. O que Deus faz, Ele faz uma vez só. Deus não faz a obra para metade. Se você é salvo e remido pelo sangue de Jesus, você recebe a vida eterna. Diga: eu recebo a vida eterna. Como é que perde aquilo que é eterno? Não tem como, não faz sentido. Você agora é propriedade. Está lá no DUT da sua existência escrito, ó, reserva de domínio 100% do Senhor. Você está alienado ao Pai, você está ligado ao Pai, ninguém te tira das mãos dEle. Por que que o Senhor te separou? Porque você é propriedade dEle e Ele não divide você com ninguém. Escuta, o que que seria o correto? Aceitar Jesus e morrer na hora, seria o ideal. Eu aceito Jesus, pá, cai morto. Não seria o correto? Ué, a partir do momento que eu sou de Jesus, Ele tinha que me arrebatar ou não? Mas não, Ele te deixa aqui um tempo, porque tem gente que não aceitou ainda. E tem obras que não é anjo que vai fazer, é homens. O mesmo Jesus que você recebeu, tem gente querendo receber. Você está na hora extra de Jesus, irmão, você está nos descontos. Você está na prorrogação, daqui a pouco acaba. Mas você ainda tem aí 5 minutos, abre a tua boca. Mas põe uma coisa na sua cabeça, tem gente que foi eleito, mas ainda não acordou do sono. Tem gente dormindo no pecado ainda. Alguém tem que ir lá despertar essa pessoa. E como é que nós vamos despertar essa pessoa? Primeiro, com o nosso exemplo. Quem é você quando ninguém está olhando? Segundo, com a sua boca. Viva Jesus, se for preciso, pregue. Mas só de você viver Jesus, você já está ganhando pessoas para Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu já ganhei mais pessoas para Jesus orando por elas do que pregando para elas. Sabia disso? Eu já ganhei pessoas para Jesus sem abrir a boca. De chegar na pessoa e falar: vem cá, Gessé. Eu já ganhei pessoas assim, ó, sem mentira nenhuma. Posso orar com você? Eu oro com ele. Ele aceita Jesus na oração. Só isso. Obrigado. Viva Jesus. Se for preciso, pregue. O problema é que a gente não vive Jesus, e quando abre a boca não tem peso.
não tem liga. Quando a gente não tem vida de intimidade, quando nós não temos altar de intimidade, nós abrimos a boca e não fazemos a diferença. Quando eu fui para o colégio militar, pessoal do colégio militar aí, eu fui muito magoado para lá, porque teve um caráter de perseguição. Me mandaram para o colégio militar porque eu acho que eu não era bem aceito no lugar que eu estava. E eu fui para lá muito contrariado. Só que lá, irmãos, Deus me usou para salgar aquela escola. Há pouco tempo atrás nós fizemos um convênio com a Prefeitura Municipal de Rio Verde. Colocamos uma escola municipal aqui. Irmãos, tem pessoas que estão frequentando aqui, que são da escola, que eu nunca preguei Jesus para elas. Eu não vou citar nome não, para não constranger. Tem pessoas aqui que convivem comigo no dia a dia da escola. Eu nunca preguei Jesus para elas. Quando foi um tempo atrás, uma falou assim: ó, pastor, trabalha na escola, eu vou virar crente. Falei: legal, você vai virar crente? Vou. Por que você vai virar crente? Porque eu gosto do Senhor. E olha que a cara não ajuda, viu? Você imagine se eu tivesse uma cara de Brad Pitt. Você imagina se eu fosse uma pessoa bem comunicativa, coisa que eu não sou. Quando você é de Jesus, o que você fala tem peso. Quando você olha, faz a diferença. Quando você abraça, o Espírito Santo derrama. Porque quem está na unção de Deus, toca em alguém, aquilo se derrama sobre alguém. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Não estou fazendo propaganda de mim, não. Eu estou dizendo que isso está disponível para cada um de nós. Não é porque é pastor, não. Qualquer um que gerar altar de intimidade vai receber 100 vezes mais do que precisa ou merece. Propriedade exclusiva de Deus para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. O que você está fazendo aqui na terra? Pastor, eu vim para envelhecer e engordar. Não foi por isso. Eu vim aqui para adquirir patrimônio, eu já tenho 10 fazendas. Não foi para isso. Eu vim aqui, pastor, para casar com a mulher mais bonita do mundo. Vai na tua força. Mas você não veio aqui para isso. Você veio aqui não foi para fazer faculdade, não. Você veio aqui para, ao sair das trevas, proclamar as virtudes daquele que te salvou. A verdadeira identidade nossa, quem dá é Deus. Você é conhecido no céu e você é conhecido no inferno. O inferno te conhece porque ele te perdeu, e o céu te conhece porque ele te chamou. No mundo espiritual você é mais conhecido do que aqui na terra. Talvez aqui na terra você é conhecido só em Rio Verde. No mundo espiritual você é conhecido no céu, nas galáxias, no inferno, em tudo quanto é lugar. Porque Deus te chamou e te colocou em locais altos. Deus te elevou da condição de pecador para a condição de salvo, lavado e remido. Agora você é nova criatura, tudo se fez novo. Não há necessidade de olhar para trás, não há necessidade de chorar. Vá e não peques mais, não peca nunca mais. Eu desejo de coração, são 9h30, eu tenho que parar. Eu desejo de coração que o Senhor acrescente na sua casa, na sua vida, no seu coração, na sua saúde. Eu desejo de coração que você vença todos os obstáculos. Eu libero essa palavra de Deus para a tua vida. A depressão vai bater em retirada, ela não vai alcançar a tua casa.
O espírito mandado, a obra de macumbaria, não alcança a tua casa, porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, porque Deus contende com os que contendem com você, Ele peleja contra os que contra ti peleja. Então pode elevar os olhos para o monte, porque o socorro vem do Senhor, e o guarda de Israel não dorme, ele não cochila. Ele te chama pelo nome. Amém? Recebe essa palavra. Quero que você abaixe a sua cabeça, eu vou orar com você.